Olá pessoal, estou aqui ouvindo Closer to Your Heart do Rush com o meu amigo, o irmão Eberson Alves aqui na clínica. Já vamos começar a nossa live de hoje, cuidador do outro, cuidador de si, com o meu amigo Robson Cunha. Vamos falar um pouquinho sobre essa importância do cuidar de si, do cuidar do outro, enfim, do cuidar em geral, não é verdade? É importante que a gente possa perceber esse movimento. Sabe o que é bacana, né? Que se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Você vai me ajudar, inclusive, aí? Ó. Tá. Estamos aqui, eu tô ao vivo já, né? Faz um favor pra mim, passa isso por trás e encaixa aí no Mac. Que aí eu ponho aqui, ó. No Mac não, pô. No iPhone lá ele. Não é iPhone, mas o iPhone é um Mac. Passa aqui por baixo, ó. Tá vendo só? Olha aí. Rapaz, eu sou um cara inventivo pra caramba, velho. Não tem jeito, não. Criatividade é tudo. Quando somos criativos, a gente acaba... Não passa aqui. A gente acaba fazendo... Espero que o som esteja bacana, que tudo esteja legal aqui. Vamos organizar aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o Robson. Tomara que ele já esteja online aqui para a gente poder Robson alinhar Cruz, as coisas. Eita, Cruz nada, Cunha. Robson Cruz, ué. Ah, Cruz ué. Ah, tá, entendi. Viu? Vamos lá. Então, tudo bom, Robson? Como é que você tá? Deixa eu já te chamar aqui. Olha, tem o Rafa Cunha aqui, deve ser teu parente, né, Robson? Deixa eu botar aqui para a gente já fazer a chamada. Não sei se vocês perceberam, o ambiente está diferente hoje. Estamos fazendo a live aqui do Instituto, viemos dar uma volta aqui no Instituto, que era necessário ligar a estrutura, né, para que a estrutura possa funcionar. Já vou... Robson, quando você estiver pronto para entrar aí ao vivo, você, por favor, pode solicitar a tua entrada, que eu libero aqui. O nosso tema hoje é esse, tá? Só para que vocês possam entender, né? O cuidador do outro e o cuidador de si. E aí, Robson vai trazer um pouco da sua sapiência para a gente, e a gente vai estar debatendo juntos esse tema hoje, de um lugar completamente diferente. Aí vamos ver o que a gente vai poder fazer para alinhar isso. Então, tudo bom, Aninha? Opa, a gente vai ter live também com a Ana Margarete amanhã, vamos ter live com... Na quarta-feira tem uma live surpresa aí, a gente vai estar colocando. Quarta-feira a live vai ser às 13 horas. Eu não lancei ainda porque eu estou ajustando algumas coisas que precisam ser ajustadas. Enfim, gente. Robson, posso te chamar? Robson, posso te chamar? Só dá um sim aqui que eu já te chamo. Estou dando aqueles 5 minutinhos de convidar as pessoas, mandando os aviõezinhos. Se você que está aí do outro lado conhece alguém que precisa ouvir um pouco sobre esse tema, o cuidador do outro e o cuidador de si, a gente tem que pensar o seguinte: todo mundo cuida do outro e cuida de si de alguma forma. E é importante que a gente cuide da gente para poder cuidar do outro. Então vamos falar, né? Cara, tá tudo improvisado aqui, mas eu gostei disso, Mac. Eu vou manter esse negócio aqui para fazer isso. Tudo bom, Robson? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, meu amigo. E você, como está? Alô, tô te ouvindo? Oi, Sandro. Tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, já sei o que está acontecendo. Pode falar, Robson. Oi, me ouve? Agora eu tô te ouvindo. Pronto, era esse fone aqui. Quando a gente usa isso, ele automaticamente não me dá o retorno do som, porque ele entende que isso daqui é um fone de entrada e saída. Mas está tudo certo, está tudo lindo. Como é que foi seu final de semana, meu amigo? Tudo beleza, dando utilidade a esses momentos que a gente está distanciado, né? Quer dizer, distanciado fisicamente, mas bem produtivo, bem transformador, eu diria. Perfeito, perfeito. Então, vamos dar mais uns 2 minutinhos, porque as pessoas estão entrando, eu estou vendo que está entrando bastante gente já, e pedir para o pessoal, olha só, hoje o tema de hoje é o cuidador do outro e o cuidador de si. A gente está aqui com o nosso amigo Robson Cunha, que é um terapeuta transpessoal, um psicólogo analítico junguiano, de mão cheia, um cara que é fantástico, um cara que tem um coração enorme, não tem nem o que falar. Eu estou acompanhando o trabalho dele esses tempos aí, acolhendo as pessoas, e enfim, tem uma história muito bacana. Já fomos... nós também temos uma história muito bacana, e
se vocês acharem interessante, deixa eu virar aqui, porque eu mexi na tela de novo. Compartilhem um aviãozinho aqui embaixo para as pessoas que vocês acham que precisam estar participando desse tema, para que a gente possa, a partir daí, estar trazendo o maior número de pessoas para a nossa live. Deixa eu botar aqui, inverter aqui. Robson, vamos começar? Vamos embora? Então, eu vou deixar aqui ó, a imagem com a marquinha da live de hoje, para vocês saberem do que a gente está trabalhando. Adorei o fundo, você mudou um pouco a direção do fundo, agora dá para ver a foto do teu filho, da tua filha, um barco que eu não sei quem pintou, mas é muito bonito. E bacana esse ambiente. Robson, vamos falar um pouquinho sobre o que é o cuidador. Eu acho que isso é o primeiro ponto, né, para que a gente possa começar a construir o conhecimento dessa nossa live de hoje. O que é o cuidador, e depois eu acho que a gente vai aprofundando naqueles pontos que a gente sabe que são importantes, a importância do cuidar de si antes de cuidar do outro, e, enfim, dentro daquele roteiro que a gente conversou um pouquinho, que eu acho que pode ser bem útil para as pessoas até se posicionarem. O que você acha? Pois é, né? Então, o cuidado hoje é um tema que está premente, né? Mas esse tema é preciso que a gente perceba que ele deve ser ampliado para que a gente saia do cuidar do vírus, né? Dos sintomas, do adoecimento virótico, mas fundamentalmente cuidar da saúde mental, né? Através de uma nutrição mental. O que é o cuidar? O cuidar, na verdade, nada mais é do que prudência, do que atenção, do que prevenção, precaução, né? E não pode ficar somente nessa tônica do corpo. Essa enxurrada de informações, essa diversidade de estratégia, cada governo adota uma, nos passa um sentimento de descontrole mundial, né? O medo, que é uma emoção natural e necessária, a gente só lava as mãos porque temos medo, né? Mas isso tudo adoece também. Isso tudo nos dá a sensação de nós mesmos não termos o controle sobre a situação, entrar num estado de estresse e adoecer, porque o estresse nada mais faz do que fragilizar o sistema imune, né? Então, o cuidado com si mesmo, já que temos que cuidar muitas vezes do outro, tem muitos idosos que estão sendo cuidados por seus filhos nessa quarentena. O ambiente já fica um pouco, digamos, com fatores de estresse, né? Por conta desse cotidiano diferente. Tem uma vontade do idoso reprimida, contida, né? De socializar-se, de ir para a rua, porque é nesse movimento que ele faz que ele nega a sua própria limitação, a sua condição, né? E ele está sendo privado disso, e ele está entrando em contato com a sua realidade, que para ele não é boa, né? E a gente vê muitos perdendo a paciência. Não adianta a gente pedir ao cuidador, tenha paciência, né? É banalizar a situação, isso não ajuda, isso não resolve. Muitas vezes até irrita mais, mas ajudar o cuidador a perceber o contexto em que ele está inserido e buscar novas estratégias para conduzir essa situação e ajudar o idoso a perceber por ele mesmo a própria realidade em que ele se encontra, não como ruim, né? Mas como uma realidade, e que traz algumas diferenças, algumas vontades reprimidas que podem ser substituídas por outras, mas o idoso precisa ser ouvido, precisa ser percebido, precisa ser sentido. Perfeito, Robson. Eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu esses dias agora, hoje, na verdade, e ele estava me falando que a mãe dele teve um surto em casa. E ele, como cuidador, ela teve um surto mesmo, um surto de bater na parede, de dizer que quer sair, que precisa sair, que não tem condições mais de ficar dentro de casa, enfim, de ter uma crise. Por quê? Porque tinha uma rotina toda estabelecida antes desse movimento, né? Então, as pessoas estão tendo que se adaptar a esse novo momento, e às vezes é muito cruel, porque a gente só dá valor a algo quando a gente perde esse algo. Então, algumas pessoas estão perdendo o
processo de liberdade, e essa perda de liberdade, porque, inclusive eu estava falando isso hoje também com outra pessoa, que quando nós optamos por ficar em casa, quando nós decidimos nos enclausurarmos em nosso processo de introspecção, em nosso processo de autoconhecimento, enfim, num processo que seja um processo por escolha própria, tranquilo. Mas quando nós recebemos uma ordem superior e temos que nos submeter a essa ordem superior, nós vemos que existe um movimento maior, que por mais que se formos olhar na prática, a gente pode sair, descer e andar na rua e fazer isso tudo, mas nos colocando em risco, né? Mas quando nós entendemos que por um senso comum de cuidado, por um senso maior de cuidado e também pelo nosso próprio instinto de autopreservação, que é o que vale nesse momento, as pessoas idosas têm consciência de que elas são mais suscetíveis ao momento atual. Então, a gente começa a a ter consciência dessa necessidade de lidar consigo. E o auto-enfrentamento dentro desse processo é enfrentar os nossos próprios daimons, os nossos próprios demônios que vão surgindo nesse movimento e que vão aflorando. E é fundamental que o cuidador, né, nesse caso os filhos, nesse caso quem tem a oportunidade de ter um cuidador dedicado também o tempo todo, que ele entenda que ele também vai quebrar a sua rotina, porque os momentos de pausa necessários para que ele possa fazer a higiene dele mental, para que ele possa se dedicar para ele, ficam reduzidos, porque, além disso, está acontecendo o confinamento dentro do lar, né? E isso é um processo muito sério. Pois é, Sandro. Então, você trouxe aí alguns pontos muito interessantes, e um deles é o idoso precisa entender, olha só, o idoso não entende, né? O idoso só entende que ele tem uma vida lá dentro que pulsa e que ele quer exercer a vontade dele. O idoso não entende as suas próprias limitações, ele recusa. É o que nós chamamos de denegação. Por mais convincente que os argumentos cheguem ao idoso, ele nega, ele não se convence, porque convencer-se significa entrar em contato com a sua realidade, que é dura, né? A proximidade da finitude, entende? Então, um mecanismo de defesa psicológico, muitas vezes, é essa própria negação. Eu nego, me distancio da minha realidade e sobrevivo dentro de um outro mundo, dentro de uma realidade que eu construo e que me sinto bem. E nessa realidade em que eu me sinto bem, o vírus não é uma persona grata, né? Então, o meu filho que me contém, que me reprime, que me prende, também não é uma persona grata. Então, essa compreensão a gente precisa ter. E outro ponto muito interessante que você trouxe é assim, já que o idoso não entende, né? Já que está vindo uma contingência de cima para baixo, o poder governamental está trazendo um termo que eu acho pesado e prefiro usar distanciamento em lugar do isolamento, já que o cérebro ele é automático, né? E é literal. Ele entende isolamento de uma forma e produz uma fisiologia. Ele entende distanciamento de uma forma e produz uma outra fisiologia muito mais saudável. Tanto não estamos isolados, que eu estou vendo aqui, já tem muitas pessoas conosco. Nós estamos nos socializando, nós estamos nos expressando, bebendo de um outro conhecimento. Então, já que eu não aceito, porque a natureza humana ela tem essa particularidade, eu não aceito o que vem de cima, eu não aceito uma imposição, né? Muito menos sobre aquilo que contraria a minha própria natureza, né? Que é a liberdade. Então, na medida em que uma ordem limita a minha liberdade, eu não aceito. O que o cuidador precisa fazer? É ajudar o idoso, ajudar o outro de qualquer idade a transformar essa ordem de fora numa autossugestão. Porque nós só aceitamos aquilo que partia de nós mesmos, né?
Aquilo que parte de mim eu aceito com tranquilidade, mas o que vem do outro eu rejeito naturalmente. Então, essa habilidade nos é imposta de transformar essa contingência, essa imperatividade de nos limitar, de nos enclausurar numa autossugestão, refletir sobre isso e transformar essa ordem de forma compreensiva em razões pelas quais eu me convenço a mim mesmo de que devo ficar aqui e buscar substitutos para os prazeres que eu encontraria lá fora. É fácil? Não é fácil, né? Mas é divertido, porque nós somos seres capazes de qualquer coisa, né? Nós somos verdadeiramente adaptáveis. Nós não é nos adaptar de forma a nos submeter, mas a modificar essa realidade de forma que eu me adapte com saúde mental. É bacana você trazer isso, porque se a gente for olhar um pouquinho da hipnoterapia e da questão do sugestionamento, como você trouxe aí, Emile Coué, ele falava, né, nas leis dele, que a imaginação sempre vence a vontade, né? Então, se nós, o cuidador, ele souber despertar a imaginação do cuidado, do ser que está sendo cuidado, e levar esse ser a construir uma nova metáfora, vamos trazer Milton Erickson, né? Construir uma nova metáfora para substituir a velha metáfora, a velha história que está sendo contada naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, o sujeito que está em casa, privado do seu ir e vir, eu acho que foi Flávia que falou, né, que o corpo é velho, mas a alma é nova dentro do processo, então ele está privado do seu ir e vir, e ao mesmo tempo ele tem a consciência que Jung traz da finitude do processo, né? Ele entende que ele está num processo em que cada instante é precioso na vida dele. Então, quando o cuidador consegue ter a sensibilidade necessária, primeiro, para reinventar a sua própria metáfora, e segundo, para transpor isso através de uma maneira lúdica para o idoso, fazendo com que ele possa ressignificar esse momento de estar dentro recolhido, como não um momento de enclausuramento ou um momento de pseudo-morte, mas sim como um momento de reencontro consigo, um momento de aquietar o corpo para poder expandir a mente, a alma, a consciência, dentro de uma estrutura que infelizmente a gente sabe que algumas pessoas são mais privilegiadas porque têm um espaço maior, outras não, mas quando o cuidador entende esse mecanismo, ele consegue ter a empatia e se projetar dentro de uma posição na qual ele também diminua a sua própria angústia por não se sentir capaz de cuidar do outro, né? Porque isso é um problema, quando o cuidador se sente incapaz diante da expressão do outro de que não está feliz, tá? A Simone trouxe aqui uma colocação. Seria interessante, então, ao invés de colocá-lo na situação de que tem que fazer, colocar o idoso na situação da imitação, ou seja, passar para o idoso que é preciso agir de tal forma, nesse modelo, para o idoso fica mais fácil seguir regras. O que você acha disso? Olha só, muito interessante essa colocação da Simone. E vamos falar aqui de estratégias, né? O que me ocorre agora é estratégias de convencimento, vamos dizer assim, né? Mas assim, olá, Mac, saudade de vocês. A gente vai tomar um café junto a qualquer hora. Obrigado a Fábio, a Flávia, que estão aí conosco. Então, assim, obrigar o idoso. A gente está vendo aí muita prática de amedrontar o idoso, né? De trazer metáforas ameaçadoras para o idoso, e que a polícia está pegando e prendendo, e que o vírus está esperando lá fora, e que a morte está lá fora aguardando, sabe? Isso não é saudável, isso não é sequer brincadeira e nem passa perto do que poderia se chamar de humor negro, né? Nós precisamos ter a sensibilidade de entrar no mundo do idoso e convidá-lo para o analítico, né? Ao invés de levarmos ideias prontas,
de ordens imperativas, levar perguntas para que ele construa a sua própria resposta, né? O que você acha de ir para a rua numa situação como essa, né? O que você acha de adoecer? O que você acha de procurar uma coisa mais interessante em casa? Percebe? É de levar através da pergunta para que ele produza a sua própria resposta. Isso é transformar sugestão em autossugestão, né? Porque nós só obedecemos a nós mesmos, e o idoso principalmente, ele só obedece a si. E é através da estratégia da interrogação, do questionamento, da pergunta, que a gente leva qualquer outro para o analítico, para ele produzir suas próprias respostas, né? E autossugestionar-se naquilo que ele conclui. Percebe? Então, dessa forma, a gente elimina o sofrimento psíquico, né? De algo imposto ao outro, de um cerceamento da liberdade do outro, da vontade do outro. E o pior que está acontecendo é que, quando esses idosos exercem a sua vontade, tem a sua natureza humana contrariada pela medicalização. A gente vê muito medicamento sendo ministrado com o argumento de que ele quer aquilo que ele não pode. Meu Deus, sabe? E o medicamento está contendo a vontade, o medicamento está contendo a expressão, o medicamento está contendo a fala, a voz, né? O medicamento está contendo a vida, percebe? Então, de que forma nós estamos lidando com essa realidade? É muito simples, realmente, um comprimido e um copo d'água, né? Mas é uma vida que está diante de cada um de nós. Mas, para a gente refletir um pouco mais sobre isso, é preciso que o cuidador faça uma análise do nível e qualidade de cuidado que ele está destinando a si mesmo. Né? De que forma ele está lidando com o seu eu? Será que essas pessoas elas estão separadas, né? Onde começa o cuidador, né? Onde termina esse cuidador? Onde eu começo? Onde é que está a minha vida? Onde é que está o meu processo? O processo do idoso é o processo dele. Cuidar para ver se nós não estamos introjetando a nossa vida na vida do outro que está sendo cuidado, né? Muita compreensão equivocada de que cuidar é sentir a dor do outro, não é. Né? De cuidar é fazer com que o outro, ajudar o outro a exercer aquilo que ele precisa ou que ele deseja, não necessariamente. É abnegar-se, é negar a mim mesmo em prol da vida do outro. Isso não é cuidado, isso é adoecimento, né? Então, a gente precisa revisitar o conceito de cuidado que nós temos, o conceito de cuidado do outro, o conceito de vida. E essa contingência está nos oportunizando isso, né? Rever alguns conceitos, entrar em contato com a gente mesmo, para que a gente possa... A melhor coisa, o melhor presente que a gente pode dar para alguém é cuidar da gente mesmo, né? E passa necessariamente o cuidado do outro por um autocuidado. Perfeito, Robson. Muito boa a colocação, porque trazendo isso para uma linguagem mais... Você não pode dar carona a pé, né? Você tem que estar bem, você tem que ter condições para poder cuidar do outro, porque senão é um desequilibrado cuidando de outro desequilibrado. E isso não é um cenário muito bom, ainda mais dentro desse contexto, né, que a gente está vivendo agora. Então, essa questão do autocuidado, do estar bem antes de cuidar do outro, passa principalmente pelo que você trouxe, de saber separar os papéis. O papel do eu, o papel do cuidador, né, que está ali presente. Quais são as atribuições do eu para comigo? Quais são as atribuições do cuidador para com o outro? Como equilibrar as coisas para que o cuidador não suplante o eu e não acabe adoecendo o eu dentro do processo, né? E isso é bem importante, é bem interessante, porque o cuidado, hoje, ele passa a ser, eu diria que, eu vou usar uma palavra forte, talvez, aquilo que antes era uma coisa que fluía de forma natural para aqueles filhos, por exemplo, que moram com os pais, mas que tinham uma rotina externa, né? E que estavam com os pais em determinados períodos específicos, e naqueles períodos específicos
tinham a condição de dar um acolhimento ou, enfim, fazer alguma coisa, hoje se tornou algo muito mais, vou usar o termo compulsório. Você está sendo obrigado a passar um período maior, muitas vezes com aquela pessoa que, de alguma maneira, também se desacostumou a essa presença o tempo todo. Também criou a sua individualidade o tempo todo. Então, às vezes, até o excesso do zelo e a mistura dos papéis, né, pode criar o conflito nesse momento em que tudo que a gente está precisando é permitir com que o outro se reencontre, com que o outro possa ressignificar, com que o outro possa criar o lúdico a partir de si, sem imposição. É engraçado porque você falou sobre as metáforas que estão se usando e logo no começo eu recebi uma metáfora assim, né? Olha, se sair para a rua, está passando um carro preto que está pegando velho para fazer sabão. E no começo, para uma visão rápida, parece algo engraçado, mas quando a gente vai parar para analisar, a gente percebe que são as mesmas estruturas que desconstruíram e que tolhiram a criança lá atrás, que muitas vezes se privava da descoberta pelo medo do algo. Claro que a gente pressupõe que o idoso ele tem uma racionalidade mais estruturada do que a criança, mas mesmo assim chega a ser uma subjugação, existe essa palavra? Não sei. Chega a ser um subjugar do sujeito, colocando ele numa estrutura em que automaticamente diminui ele da própria condição que ele está. Isso é muito sério, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Principalmente com as palavras, né? Veja só, quando é que a gente se vê velho? Nós nos vemos velho quando alguém que está fora, né, nos chama de tio. Até aquele momento, nós não percebemos que envelhecemos, né? Então, é o outro quem me traz a notícia de que eu estou velho, de que eu envelheci. E isso choca com o eu que me vejo, né? Porque não me via velho e estou recebendo uma informação nova e essa informação não me é boa. Quando a gente não quer ver alguma coisa, a gente fecha os olhos. Se eu não quero sentir o sabor, eu não provo. Se eu não quero sentir o cheiro, eu não respiro. Mas a audição é passiva, né? Não tem jeito. A gente recebe, o cérebro recebe. Essas metáforas infelizes, né? Olha só, a polícia está lá fora para pegar o velho, o cérebro já recebeu isso, percebe? E o idoso está recebendo, está entrando em contato com essa simples palavrinha, com a realidade que ele não quer, que ele nega de si mesmo. Sim. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a audição é passiva, a audição do outro é passiva. Aquilo que a gente disser não tem estorno. Não tem como pegar de volta, não tem desculpe que evite a resposta fisiológica que o cérebro já fez, né? Já reagiu, já respondeu, não tem mais jeito. Então, o cuidado conosco mesmo é fundamental para qualificar aquilo que sai de dentro de mim, percebe? Então, eu preciso, toda vez que nós invertemos os papéis, tem sofrimento, tem dois sofrimentos, né? Eu vejo muitos filhos se entendendo pais de seus pais. Não são pais de seus pais. São filhos, né? O cuidado não precisa inverter esses papéis. Cuidar não requer exercer uma paternidade sobre os seus pais. Isso vai produzir sofrimento nos pais, vai produzir sofrimento nos filhos, né? Então, toda vez que nós não nos identificamos com o papel que nós estamos exercendo, quando nós fazemos um esforço grande, imenso, para exercer um determinado papel, tem dois sofrimentos. Então, se eu não compreendo a situação daquele com quem eu estou cuidando, né? Daquele de quem eu estou cuidando, eu exerço uma força muito grande para cuidar. Esse cuidado não chegará ao outro de forma qualificada, amorosa, humana, né? Porque eu estou fazendo um esforço muito grande para assumir um papel que muitas vezes eu não queria estar assumindo. Então, eu estou atuando e me relacionando com o outro contra a minha vontade. Então,
estamos fora do nosso papel, estamos produzindo dor e sofrimento no outro, porque tem uma linguagem não dita que chega ao outro, e o outro interpreta esse peso como sendo um estorvo, uma sobrecarga. Se eu não existisse, você não estaria sofrendo. E o pior, muitos idosos entendem que estão fazendo sofrer aqueles que eles mais amam, né? Porque estão se sentindo peso dos seus próprios filhos, dos seus amados, dos seus entes queridos, né? Mas essa sensação, quem passa somos nós. Ao cuidar do outro a contragosto, simplesmente a gente faz chegar ao outro uma sensação de ser um peso, de ser um estorvo, né? Agora sim, poxa, mas tudo bem, como é que eu cuido do outro fazendo o que eu não quero, contra a minha vontade, de uma forma natural? Revendo e ressignificando o seu próprio contexto. Entendendo que esse momento aqui agora faz parte da sua história, que é um capítulo da sua vida e que não adianta deixar de escrever, né? Esse capítulo precisa ser escrito e tem conteúdos riquíssimos no processo de transformação de mim mesmo, né? O próprio Nietzsche já dizia: a dor, ela é positiva na medida em que ela ajuda o indivíduo a tornar-se. Eu me torno eu me transformo, me individualizo, né? Me individuo a partir daquilo que me acontece. Se eu olho que é um peso, não tem transformação, não tem evolução. Mas se eu entendo que, na verdade, é uma situação de contingência que posso aprender alguma coisa com o que eu estou passando, é um outro olhar. O sofrimento está não no contexto, não naquilo que se nos acontece, mas está na forma com a qual eu me relaciono com o que está me acontecendo, né? A depender dessa relação que eu estabeleço com essa contingência, com esse contexto, com o que está fora de mim, eu vou sofrer ou eu vou sorrir. A escolha realmente é de cada um de nós. Eu acho bem pertinente a fala, porque é justamente isso. A dor, ela é, muitas vezes, uma professora necessária. O sofrimento, como o dito popular diz, é opcional. O sofrimento é botar aquela dor em movimento a partir do próprio pensamento, da própria interpretação daquilo e trazer aquilo para um processo interior que vai desestruturando o sujeito, né? Quando você fala que a gente está vivendo um momento muito oportuno de ressignificação, eu estava brincando há uns dias atrás e eu falei que agora é o momento de, primeiro, fazer as pazes consigo, né? Chegou o momento de você fazer as pazes consigo, chegou o momento de você se encarar no espelho. Teve uma postagem do MEC, até que está aqui do lado, no WhatsApp, no Instagram, e ele botou lá: quando você olha no espelho, o que você vê? O que você está vendo agora? Então é importante, o que você está vendo em relação a você, que é o autocuidado, né? Que é a autoimagem, que é o resgate de você. Porque, de fato, quando nós nos expressamos brigando com o outro, na verdade a gente está levando o nosso mundo interno, que está desestruturado, e usando o outro como objeto, né? Ao invés de usá-lo como espelho para crescimento, a gente está usando o outro como objeto para descarregar as nossas frustrações e muitas vezes o nosso medo e incapacidade de lidar com a nossa própria realidade interna, que é a única, de fato, que nós podemos transformar. Porque você falou muito bem, nós não transformamos o outro. A transformação, ela vem através da inspiração e do exemplo, né? Você inspira o outro pelo teu exemplo, pela tua forma e pelo teu amor no trato. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que estar verdadeiro e inteiro nas relações, senão você não vai, né? Fica sendo aquele papel, como você disse, que é forçado. Poxa, a sociedade me cobra que eu cuide dos meus pais, mas eu não tenho essa predisposição. E aí você vai e transfere para o outro, como o professor Merrabian falou, né? Só 14% ou 17% da nossa comunicação ela está no que a gente fala, então não adianta eu falar: olha, papai, eu estou aqui para cuidar de você, olha, mamãe, eu estou aqui para cuidar de você, e o resto da tua comunicação está desconstruindo isso nas tuas atitudes e até na tua forma de se expressar. Então é importante que haja esse reencontro, essa congruência, essa pacificação do sujeito para consigo, né, Robson? E isso é fantástico. E agora temos tempo para isso, né? Um tempo de reflexão necessário.
Perfeito. A primeira dor, Sandro, é entrar em contato com as nossas sombras, né? O outro nos coloca em contato com as minhas sombras. O processo evolutivo passa inexoravelmente pelo viver com, pelo conviver. Você traz um elemento interessante e oportuno, que é a projeção. Já que a sombra, a minha sombra é assustadora, é ameaçadora de mim mesmo, eu vou procurar sempre um culpado para aquele que eu verdadeiramente sou, mas que eu não quero ser, né? Então, eu vou estar culpando, é o outro que me irritou, eu só estou nervoso porque o outro me deixou assim, né? Então, é sempre o outro. Isso é um mecanismo natural de defesa psíquica, até o ponto em que nós olharmos seriamente para isso, e toda vez que a gente se perceber tentado em acusar o outro, fazer um deslocamento do olhar, trazendo de volta para si mesmo, e ver que aquilo que está no outro, que parece me incomodar, na verdade não está no outro, está dentro de mim, né? Essa relação, agora nessa contingência, nos coloca mais perto do outro, mais em contato com o outro. E nós estamos sendo obrigados a, por mais tempo, conviver com o outro, né? Essa convivência, esse viver com, tem uma sabedoria popular que diz assim, santo de casa não faz milagre, né? E por que santo de casa não faz milagre? Porque em casa eu me relaciono por mais tempo com aquelas pessoas. Quando eu me relaciono por mais tempo com alguém, eu produzo uma coisinha muito interessante, que é a intimidade. Na intimidade, o meu verdadeiro eu se revela. E esse meu verdadeiro eu não é bonito. Então, é por isso que santo de casa não faz milagre, porque em casa eu lhe conheço, né? Quem é você para me dizer o que você está me dizendo, né? Eu conheço você. Quem não te conhece, que te compre, não é assim que diz a sabedoria popular? Então, é exatamente no viver com, no conviver, no viver junto, em que essa sombra, ela aparece. O processo de transformação, o processo de individuação, o processo de evolução, de tornar-se uma pessoa melhor, passa necessariamente pela integração do conteúdo inconsciente com a consciência. Eu preciso ter consciência daquilo que em mim, né, se expressa sem que eu tenha controle, porque é exatamente isso que precisa chegar à minha consciência para que eu possa reconhecer em mim e trabalhar. E essa contingência, ela é riquíssima, porque está trancando a porta, porque não está nos deixando sair, porque não temos mais esse escape. Se alguém que está convivendo comigo agora me irrita, eu preciso enfrentar isso, eu preciso me submeter a isso, eu preciso rever isso, eu preciso reanalisar essa irritação, o que é dele e o que é meu, com coragem, com sinceridade, né? Porque só dessa forma eu aproveito esse tempo com o qual eu estou vivendo, né? E é uma oportunidade rica. Nós podemos ver por essa via, ou podemos ver, não tem jeito, eu tenho que tolerar. Olha, nós não temos que nada. Se tivermos que alguma coisa, nós temos que ser felizes. Nós não temos nem que nos tornar pessoas melhores, porque esse processo é muito sutil, inexorável, né? Não depende da minha vontade. A vida escreve o script e eu sou personagem da vida e eu vou experienciar aquilo que a vida escreveu, que está no script. Transformar-se é exatamente isso, né? E nós estamos aí sendo atores do script que a vida acaba de escrever para nós, né? Nos colocando juntos, nos oportunizando a ajudar o outro, levar um sorriso, amenizar. Não é romantizar, não tem espaço para romantismo, né?
E não é uma apologia ao romantismo, mas é dar leveza, né? Nós estamos aí com a mídia podre e capitalista, que só vende o que é ruim, porque também é da natureza humana. Eu compro essa podridão que a mídia me traz. Sou eu quem pago para que ela perceba que é o podre que vende, né? Mas eu, enquanto ser humano, eu preciso olhar para o meu lugar de fala. Né? Quem sou eu nesse contexto? Eu estou com a massa, eu estou com a mídia, eu estou com o capital, né? Ou eu estou com o humano, né? Ou eu estou como aquele que flutua nessa massa e que olha para ver onde há sofrimento e faça uma intervenção ali naquele ponto para que aquele sofrimento seja transformado em dor. Porque o sofrimento não transforma, mas a dor transforma, né? Eu preciso estar junto com a dor de alguém. Eu não posso nunca tirar a dor de alguém, né? Mas eu posso tirar o sofrimento, percebe? Tem uma diferença muito grande. É aí que a gente diz, a gente fala da escuta qualificada, do olhar qualificado, do olhar empático, né? Eu preciso estar junto com a dor, eu não posso tirar a dor, não é o meu papel. Muito embora o outro queira alguém que lhe tire a dor, né? Mas não é esse o processo. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente não vai conseguir, o outro se sente incompetente, nós nos sentimos incapazes e a dor se transforma em sofrimento. Mas eu preciso estar junto com a dor do outro. Tem uma experiência científica, isso não é filosofia somente, né? A filosofia é extremamente importante. Eu mergulho na filosofia, quem seria de nós se não estivéssemos, né, em contato com ela, com a mitologia? Tudo isso é muito atual e necessário, mas, assim, cientificamente, fizeram uma experiência em que levaram para um laboratório 30 pessoas, isolaram uma e colocaram e pediram a ela que colocasse a sua mão dentro de um balde de gelo. Ela não suportou 60 segundos, né? Mas essas 30 vieram para o laboratório e deram 30 baldes para que essas 30 pessoas colocassem suas mãos dentro de um balde de gelo. O nível de absorção da dor nesses seres humanos foi potencializado. Suportaram a dor por mais de 10 minutos. Por quê? Não se falava nada, não se induzia nada, não se sugestionava suportar, não se dizia fique mais um pouco, nada disso. No laboratório, em pleno silêncio, mas só pelo fato de estarmos junto com a dor do outro, a nossa capacidade de suportar a dor se potencializou. Eu não sei se eu consegui me fazer entender aqui, né? Mas estarmos junto da dor do outro e jamais queremos tirar a mão do outro de dentro do balde de gelo, né? Mas colocar a nossa também, que ele perceba, no sentido figurado, em que estamos juntos com ele na dor que ele sente. É bacana porque você traz um pouco do discurso rogeriano, né? Carl Rogers, dentro desse processo da empatia, de acompanhar o outro, de acolher o outro. Isso é muito forte dentro do processo. Na verdade, é um processo humanista, né? Não tem a ver só com Rogers, mas eu percebo muito de Rogers vindo nesse discurso. E assim, Robson, você se remeteu lá atrás sobre o fazer com que o outro pense racionalmente, com que o cuidado pense, que ele traga as suas próprias respostas, né? E se a gente for parar para olhar, você traz a questão da filosofia, a gente está falando da maiêutica socrática, que sempre esteve presente, sempre vai estar presente, e que é a base de todo e qualquer processo de ressignificação, porque é o parir dessa ideia, dessa verdade que é única e individualizada. Porque a tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Juntos podemos construir uma verdade coletiva? Podemos, tá? Mas a partir da tua verdade, da minha verdade, e não da imposição de verdades dentro desse processo. E quando você traz esse movimento de estar na dor com o outro, para que ele perceba que ele não está só, né? E é muito bonita a tua fala e ela é muito verdadeira quando você diz que nós não podemos tirar o sofrimento de ninguém. E realmente nós não podemos tirar o sofrimento de ninguém. Nós podemos, de alguma forma, sim,
trabalhar metáforas, trabalhar questionamentos para que o sujeito pare de olhar na direção do sofrimento e olhe na direção do aprendizado que esse sofrimento pode estar trazendo, e aí sim volte o foco para a dor em si e para o aprendizado da dor. Existe eu anotei aqui, eu estou com... Aqui é o meu processo de anotação na mesa, tá? É a minha mesa de vidro, né? Aquela famosa mesa de vidro. E eu me sinto aqui mais à vontade dentro da clínica. Existe uma diferenciação muito grande entre você se culpar ou culpabilizar o outro e você se ver como responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias decisões. Por quê? Porque quando você tem responsabilidade pelo processo, você tem o poder de transformar. Quando você se posiciona como culpado ou culpabilizador do processo, você simplesmente perde o poder, perde o empoderamento pessoal que aquele movimento de dor te traz, né? E você se fragiliza dentro de algo que poderia ser de extrema importância para a construção de um novo eu, de um eu ressignificado, de um eu melhorado dentro desse processo. E quando a gente traz isso para dentro do contexto do cuidar e do cuidador, a gente percebe que sim, tem que começar em nós, para que nós cuidar, porque todo cuidador é ferido, né? Todos nós somos curadores feridos. Mas para que nós, a partir do momento que consigamos ressignificar as nossas próprias questões, não, claro, que de forma completa, mas ressignificar pequenos pontos para que a gente possa se sentir mais seguro, talvez, para ajudar o outro a que ele possa enxergar o próprio caminho dessa ressignificação, né? Nessa relação, é preciso ficar bem claro qual é o meu lugar de fala, né? Na relação de cuidado, eu preciso ter muito bem definido em mim qual é o meu lugar de fala. Se eu me introjeto no outro, eu estou no lugar do outro. Isso não é empatia, isso não é cuidar, né? Eu preciso me manter no meu lugar de cuidador, né? E é simples, vamos até tirar esse título de cuidador, mas eu preciso me manter no lugar de ser humano que tem um processo, e o outro é um outro ser humano que tem o processo dele. É preciso deixar claro que nós não podemos e nem devemos tirar a dor do outro. Nós podemos estar junto com o outro na sua dor, enquanto ela durar, né? Agora, estar junto do outro na sua dor, nós amenizamos o sofrimento e podemos ajudá-lo a perceber que ele não precisa sofrer apesar da sua dor, né? Eu trago aqui a figura do luto. O luto não só como a perda de um ente querido, mas o desapegar-se de tudo aquilo que somos ou que fomos apegados, né? O processo do luto é uma dor que não pode ser evitada, não pode ser contida, não pode ser reprimida, não pode ser abortada e se resolve por ela mesma. Mas isso não invalida estar junto de quem vive o luto, né? Eu não posso tirar, isso não é saudável. Se eu tiro a dor do luto, ela vai voltar potencializada lá na frente, se expressando de uma outra forma. Por uma neurose, né? Por uma angústia, por uma histeria, né? Por um transtorno psíquico, um transtorno emocional, um transtorno de humor qualquer. Ela voltará potencializada. É preciso que essa dor seja enfrentada corajosamente e elaborada, como toda e qualquer dor, né? E aí, você trouxe outro ponto, assim, ó. O cérebro, ele não gosta muito do método dedutivo. Não adianta muito o outro deduzir e me impor a dedução para a qual ele chegou, né? Nós precisamos lidamos muito bem com o método indutivo. Então, é preciso que o outro me traga elementos para que eu possa induzir, né? Para que eu possa construir a minha própria resposta a partir dos elementos do outro. Eu produzo conhecimento em mim mesmo. Nós recebemos informações. Essas informações me permitem deduzir aquilo que eu concluo. E quando eu concluo, eu aceito muito mais tranquilamente do que uma resposta pronta que me venha de fora, né? Então, o cuidar passa por perceber isso, ajudar o outro a pensar e a refletir sobre a sua própria dor,
ajudar o outro a refletir sobre o sentido da vida, ajudar o outro a entender o que, que a vida espera dele, né? Para que o sofrimento seja eliminado e ele dialogue com a própria dor, porque isso é fundamental. Perfeito. Robson, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí que o Instagram permite. Bacana todos vocês. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta agora para o Robson, para mim, podem colocar as perguntas aqui no grupo, mas enquanto isso a gente vai fazendo as considerações de fechamento já, para que a gente possa, inclusive, já deixar claro, deixa eu já fazer a semana que vem, a gente vai estar aqui de novo na segunda-feira, não é isso, Robson? Isso. Às 12 horas, batendo um papo com vocês. Então, se vocês quiserem também sugerir temas que possam ser trabalhados aqui, sugiram os temas para que a gente possa estar construindo esse conhecimento junto com vocês. É fundamental essa construção e é fundamental também esse cuidado e esse acolhimento que vocês estão tendo para conosco e que nós estamos tendo para com vocês nesse momento de compartilhar aqui essa socialização. Tá? A Flávia Rosana, ela traz um comentário de uma felicidade imensa, uma psicanalista, né? Digo assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, um respeito maior ainda, e ela fala da subjetividade da dor, né? E muito interessante o que ela traz, porque a dor realmente é do sujeito, né? E nós costumamos banalizar a dor do outro, banalizar a dor daquele que convive com a gente. Quando a gente diz assim, não, que nada, não é nada não, óbvio que fulano já passou por isso, né? Não precisa se entregar dessa forma. Isso são banalizações da dor do outro, um desrespeito profundo, que só aumenta, só potencializa a dor do outro. A dor, ela tem as suas magnitudes, e essa magnitude, ela está diretamente ligada à minha história, ao meu conteúdo, ao meu repertório, à minha experiência de vida. Então, a mesma causa de dor para dois sujeitos diferentes, distintos, produzem dor em magnitudes diferentes. E nós precisamos ter essa percepção, essa sensibilidade, para não cairmos no popularismo, no romantismo, de banalizar a dor do outro. É a pior coisa que a gente faz. E costumamos fazer isso com a depressão, né? Levanta da cama, você consegue, que nada, isso é bobagem, arranja o que fazer, vá trabalhar. Não, não é bobagem, sabe? E essa banalização aumenta o sofrimento e pode levar a casos extremos. O desrespeito com a dor do outro, a incapacidade de perceber o não dito no outro, né? Toda a irritação, a raiva, ela não tem endereço. Alguém me dizia assim, eu não posso conversar com meu irmão porque ele explode comigo instantaneamente. Olha, essa raiva dele não é para você, né? É um grito que está contido dentro dele e que ele vai expressar com aquele que ele entende que o ama e que por amá-lo vai compreender. Ou um pedido de ajuda, né? No propósito de inquietar o outro, já que eu não consigo dar solução à minha dor, eu inquieto o outro, tiro o outro da zona de conforto para que ele encontre uma solução para a inquietação dele e eu possa absorver a solução que ele encontrar. Então, tudo isso é preciso que a gente perceba no outro. Nós somos bons, essencialmente bons, né? Quando alguma maldade se expressa, pode ter certeza que por trás daquilo tem uma fala não dita, tem um pedido de ajuda, né? Tem um grito contido, né? Tem um socorra-me, porque nós somos essencialmente bons e é assim que nós precisamos ver o outro e é assim que nós, enquanto outro para o outro, precisamos também ser vistos. Perfeito, perfeito, Robson. Olha, a Vera sugeriu o tema como lidar com o medo. Podemos pensar em trabalhar com esse tema, eu acho que é um tema fantástico para a gente trabalhar na próxima semana. Eu queria lembrar aqui que as pessoas que precisarem de acolhimento podem estar acessando lá o conectados.autogenesis.com.br. A gente sabe que vai intensificar nas próximas semanas, inevitavelmente. Esse movimento aí é um movimento que foi plantado, não foi à toa. E queria dizer também para vocês
que é muito bom ter vocês aqui, é muito bom a gente estar compartilhando conhecimento. Amanhã a gente vai estar fazendo uma live com Ana Margarete. Ana Margarete, ela é psicóloga cognitivista, tá? Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho amanhã o tema a partir de um outro ângulo, de uma outra visão, o que é muito bacana. Deixa eu botar aqui na tela o detalhe, né? A arte de deixar fluir em tempos de crise. A gente vai estar trabalhando esse tema com ela amanhã. E, assim, Robson, muito, 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 minha gratidão eterna. Sabe que você é um mestre, você é um amigo, você é um ser humano fantástico. E eu estou muito feliz de poder estar compartilhando essas segundas com você. As segundas com o Robson vão ficar na história, né, porque a gente está fazendo algo muito bacana. E amanhã contamos com a presença de vocês aí para prestigiar a Ana Margarete também dentro desse processo. Robson, Sandro, vamos encerrar que quem a gente, né? Mas pode falar. Se você me permitir, eu queria pegar um gancho que a Vera trouxe, porque nós estamos vivendo uma pandemia virótica, né? Mas olha, Vera, a única coisa que não pode se tornar pandêmica é o medo, né? Nós precisamos racionalizar o medo para que isso não se torne uma outra pandemia, porque se o medo se torna uma pandemia, nós teremos aí sim uma histeria que vai provocar danos infinitamente maiores. A nossa mente ela está no limiar muito sensível, muito sutil, e nós precisamos da nutrição mental para que essa linha tênue não nos leve, né, para um medo descontrolado. Robson, muito bem lembrado, Vera, esse ponto do medo. Eu queria te pedir para fazer um encerramento da seguinte forma. Eu queria te pedir, primeiro, quem tiver pedido de tema, mande no direct, mas eu queria te pedir para a gente encerrar a live você contando aquela metáfora que eu te pedi para escrever para mim sobre o medo e sobre a peste. Lembra dela? Ok. Você pode terminar com ela? É uma metáfora do Nasruddin, que é um filósofo sufi, né? Em que, na verdade, ele caminha uma das suas historinhas, e são histórias bem curtinhas que mexem, o cérebro adora isso, mais do que um faça, né? A história, a poesia, ela mexe muito mais com o nosso lúdico e com o cérebro. E o Nasruddin passava e encontrou a peste, e perguntou à peste para onde você vai. E ela disse, eu vou ali matar 10.000 pessoas em Bogotá. Ah, tudo bem. Passam-se os dias, volta a peste, encontra o Nasruddin acabrunhado, revoltado, irritado, e pergunta o que se passa. E Nasruddin disse, você disse que mataria apenas 10.000 e morreram 100.000. E ela diz, eu só matei 10.000, 90.000 morreu de medo, né? Pronto, gente, fica aí a história. E espero do fundo do meu coração que a gente tenha contribuído de alguma forma com vocês. Robson, novamente, minha gratidão a todos vocês que também assistiram a nossa live hoje, que compartilharam a nossa live. E fica o convite para a live de amanhã, fica o convite para a live da próxima segunda com o Robson também. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, que nós possamos nos cuidar cada vez mais para que a gente possa estar disponível para cuidar do outro, tá bom? Um beijo. Obrigado a todos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos sempre juntos. Beijo enorme. Beijo.